só não falei um. Aqui. Você viu que só não Porque falei? eu tô querendo dividir os pelotões. Ele colocou um bolo, deu uma ludibriada. Um só que eu não falei. Um eu não falei. Qual? O Flamengo. Pra você esse tá separado. Não, porque o Flamengo, eu vou contar pra você agora a minha tese. O Flamengo é o seguinte, ó. O Flamengo, se ele for jogar o campeonato francês, ele vai brigar com o Paris Saint-Germain. Ó, que tem gente esperando o Flamengo jogar Champions, hein? Eu vou falar pra você, se o Flamengo jogar o campeonato francês, ele vai brigar com o Paris Saint-Germain. Se o Flamengo jogar... Bom, na América do Sul, não tem elenco melhor, nem parecido com o do Flamengo. Na América do Sul. Ah, o River Plate? Não tem. Ah, o Boca? Não tem. Eu tô falando dos dois maiores. Ah, o Nacional? Peñarol. Estou falando de times multicampeões de Libertadores da América, história, coisa maravilhosa, e eles são maravilhosos. Mas hoje não é páreo pro Flamengo. O jogo é outra coisa. Vai jogar e tal, vai ver o que vai acontecer, é jogo de futebol. Agora o elenco, o total, na Espanha, o Flamengo ia brigar terceiro, quarto ali. Os dois primeiros não dá, né? Mas ia brigar ali com o Atlético de Madrid, tal, coisa Atlético de Madrid. Mas um jogo só, assim, de repente, com o Real Madrid. Aí dá pra competir. Um jogo só. Eu só não espero me decepcionar. Porque eu já me decepcionei muito. Talvez a minha maior decepção tenha sido com o Grêmio. O trabalho que o Grêmio fez, a forma que o Grêmio foi campeão e como chegou para disputar, e foi contra o Real Madrid, né? A primeira bola disputada, o zagueiro do Grêmio sai para dar um bico no tendão daqueles do Cristiano Ronaldo, 0 de jogo. Aí, pra que vai cutucar o cara, gente? Pra que vai, sabe, irritar o sujeito? Aí acabou o jogo, né? Então, assim, a minha decepção, essa foi uma decepção grande. O Flamengo me decepcionou também, porque eu esperava o Flamengo. Liverpool. Contra o Liverpool. Não teve jogo? Teve. Ué, não foi Mangaba, chegou lá, pá, pum, resolveu o jogo. Não foi assim. Teve jogo, foi na prorrogação que o Flamengo perdeu. Então eu acho que o Flamengo vai jogar, mas é duro, hein? Vou confessar pra vocês aqui. Benzema... Vamos guardar esse Mundial para depois. Eu quero saber se vocês concordam com o Pascoal, que o Flamengo está lá na frente e que o restante está no mesmo lugar do futebol brasileiro. Eu colocaria alguns um pouco mais para baixo. Acho que o Grêmio, por estar voltando da Série B agora, eu colocaria um passo atrás. O Corinthians, eu não consigo achar razões para juntar com o Atlético e Palmeiras. É que eu acho que o Corinthians é competitivo, né? O Corinthians tem a grande ponto de interrogação, que é um técnico absolutamente novo, que é um indiscutível conhecedor de futebol e com serviços prestados importantes ao clube, mas, parafraseando o professor Calçade, a aderência ao trabalho, a gente ainda vai ver como vai ser, como vai funcionar, como vão ser os métodos dele, como o elenco vai responder. Mas, para falar desse pelotão, é o Atlético, que a gente concorda que decepcionou no passado, que tem potencial para mais, e os outros são o segundo, terceiro e quarto brasileiro, né? São os times que ficaram atrás do Palmeiras e à frente do Flamengo, porque o Flamengo largou o campeonato para se dedicar às competições que ele eventualmente ganhou. Então, eu acho que, no final das contas, é trazer o ano passado para cá, entender o potencial e entender onde está a continuidade. O Atlético não tem a continuidade, mas isso é bom, porque não dava para continuar o do ano passado. Precisava mudar para recuperar a força e começar um novo trabalho. E Inter e Fluminense não tem o que mexer. Não tem. São times que se mostraram competitivos, foram capazes de chegar acima das posições que a gente projetava inicialmente. Principalmente o Fluminense. Sim, e o Inter também. A gente, num determinado momento da temporada, não imaginava o Inter em segundo lugar no campeonato e sendo, até em algum momento, o único time que a gente via capaz de incomodar o Palmeiras numa reta final. Então, eu acho que parte daí. Eu sou mais cauteloso também com os times que vêm da segunda divisão, porque é muita coisa para mudar, né? Quando a gente fala de Grêmio, Vasco, Cruzeiro, todos eles têm capacidade de montar elencos de Série A para ir bem na Série A, mas eu acho que eles ainda olham um pouco para cima dessa turma. E Bahia também, né? Bahia também, sem dúvida. Mas aí eu acho que ficaria um pouco mais abaixo. Sabe o que me chama a atenção? Ninguém falou de São Paulo. Mas acho que o São Paulo não dá pra falar mesmo. Se a gente O Grêmio tá à frente do São Paulo nesse momento? De cima, é claro que o time que vem da Série B, ele vem com dificuldades, que muitas vezes no futebol brasileiro nem são as mesmas que você tem na Europa, quando o time vem da segunda divisão e tem que recuperar espaço perdido. Às vezes no Brasil, um time que vem da segunda divisão, ele surpreende mesmo. O Grêmio jogou a segunda divisão com um elenco de primeira, né? E não foi bem, né? É que eu acho que agora a gente tem forças, a gente tem grandes forças no futebol brasileiro que impede aquela surpresa que acontecia naquela época que o time que num ano brigava para ser campeão, no outro brigava para não ser rebaixado e vice-versa. Isso aconteceu muito no futebol brasileiro. Hoje eu acho que você tem forças mais consolidadas, né? Clubes de alguma maneira mais consolidados. Então é difícil você se meter nesse pelotão lá de cima chegando da Série B. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente sabe que, enfim, o Grêmio manteve de fato, como disse o Pascoal, um elenco forte, contratou o Soares, que faz, né, gera uma expectativa enorme, um barulho, um apoio da torcida, certamente. Então, não sei, agora, eu não colocaria o Grêmio hoje nesse grupo todo. Definir a ordem, a força desse grupo, uma coisa é o que eu estava falando antes do intervalo, você definir baseado no elenco. Sim. O elenco é mais fácil, porque a gente pega as listas de um papel aqui com o nome dos jogadores. Te oferece, qual a qualidade técnica daquele, onde é que encaixa. Que cada um pode entregar, você pega a qualidade, mais idade e fala, bom, beleza, Flamengo aqui é o primeiro, isso não se discute. Possivelmente o Atlético ainda é o segundo, Palmeiras terceiro, Fluminense, Corinthians, aí tem uma briga mais. Mas tentando fazer uma ordem olhando não só para a qualidade do elenco. Sim.
Porque aí porque aí você pega, o Palmeiras ganha muitos pontos quando você esquece a qualidade do elenco e olha para o que o time joga, para o que os caras correspondem ao que o treinador Me pede. permita, o Palmeiras consegue rejuvenescer o time. 10 jogadores da base, né? Porque Não, e os próprios jogadores se renovarem. O Dudu é um consegue bom exemplo se readaptar. Porque aí você vai para o treinador. O que o treinador está fazendo? O treinador do Palmeiras, rejuvenescendo o elenco com todos esses garotos, ele está mostrando para os caras, nós podemos jogar com a velocidade do futebol europeu. Nós podemos jogar com aquela intensidade que os caras jogam na Europa. Porque esses moleques têm qualidade e são dedicados. Por isso que o Palmeiras não tem que estar à frente dos outros também, junto com esse Flamengo? Para mim, nessa relação, a relação dele está correta. O meu ponto não é, deixando de lado só a qualidade dos elencos e olhando, tentando fazer um misto. Eu acho hoje o Palmeiras um time mais bem montado do que o Flamengo. Ele termina o ano como um time mais confiável, mais estruturado, mais bem montado do que o Flamengo. O que não significa que com esse elenco ou com esses jogadores eu não coloque o Flamengo como principal favorito das competições. Então, para mim, a ordem hoje, e isso muda, mas até porque o mercado ainda vai mudar, mas o Flamengo está em primeiro, porque acho que... Sozinho. Tem um elenco muito forte. Eu repito, eu acho que o Palmeiras hoje é mais time, mas isso é uma coisa que hoje o Flamengo tem um técnico muito competente, tem mais jogadores para trabalhar do que tinha, inclusive, o Dorival com a chegada do Gerson. Então eu acho que o Flamengo está no primeiro lugar ali com favoritismo para a temporada. O Palmeiras na sequência, mais do que pelo elenco, pelo trabalho do Abel e acho que pelos jovens que tem, pela expectativa. Depois, outro que para mim ganha muitos pontos, não olhando para o elenco, mas olhando para o trabalho. O terceiro para mim é o Atlético, tá? Mantenho o Atlético por tudo que eu falei. Sim. Porque acho que não consigo ver as saídas do Nacho, do Keno e do Guga e as chegadas de... Do Alonso também. Do Alonso também. Do Alonso também, mas com as chegadas que teve, eu não consigo dizer que, deixou de ter um elenco forte. Não continua tendo um elenco muito forte. Que baita jogador. Treinador muito capaz. Então, claro, ainda precisa... É um trabalho a ser começado, diferente do Abel. Para mim tá no terceiro. E aí quem ganha muito ponto para mim é, também pelo que a gente viu na temporada passada, é o Fluminense. Eu tô com você nesse Fluminense aí. Fala, presidente, pra gente fazer um exercício aqui. Sabe quando você vai no oftalmo? Melhorou ou piorou? Eu quero ver as chegadas e partidas pra gente ver aqui quem é que pode apresentar mais. Eu acho que esse Fluminense pode melhorar ainda mais, presidente, mas quero te ouvir. Não, então, eu não consigo poderia fazer o primeiro pelotão com os três, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, esperando que o Atlético não decepcione como no ano passado. Mas acho que há um gapzinho ali entre Flamengo e os outros dois, tá? Então, você foi lá, como o Jean disse, deixa o Flamengo e tal, e aí colando neles, ou querendo brigar pelos títulos, Palmeiras e Atlético. Isso num primeiro momento. Aí, dali para baixo, aí eu faria um bloco de 4 ou 5, e eu não tenho uma definição. E incluo neles o Atlético Paranaense e o Fortaleza, que vai continuar com o trabalho. Aí tem o Inter, tem o Corinthians, tem o Fluminense. Assim, o Inter ainda não se reforçou muito, né? O Inter trouxe só o Mário Fernandes por enquanto, mas ele tem um ataque que eu gosto. Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Alemão, é de briga. O Fluminense ficou com quem tinha que tiveram algumas saídas, aconteceram, enfim, mas trouxe reforços pontuais que eu gosto. Gosto muito do Keno, acho que o Lima pro elenco vai ser importante. Então, ele fica naquele bolo. Mas eu não descarto de novo o Atlético Paranaense, gente. O Atlético Paranaense está em ascensão faz muito tempo e a gente não coloca ele no bloco. Daqui a pouco nós estamos no 8º, no 9º, no 10º, falando deles. E as surpresas sempre acontecem. E acho que o Fortaleza, com a manutenção do técnico, da filosofia, agora já compraram o Pochettino lá. Eu não sei, eu acho que ele entra nesse bloco aí sim, porque o resto é muita indefinição. O que vai acontecer com o Corinthians, como é que vai se repetir o Fluminense, o Inter adora o Mano também, para o Pascoal, acho que tem muito a ver o trabalho do Inter com ele, mas o Inter ainda não se reforçou, nem sei se vai se reforçar tanto assim, enquanto só, repito, o Mário Fernandes, mas continua com um grupo, né, com a base ali que pode repetir o trabalho. Mas nós temos outros concorrentes. Então, assim, tirando os três, que já era, no ano passado já era isso, só o Atlético é que decepcionou muito, porque pelo elenco que tem, e volta a ter, mas só que o ano passado também tinha um excelente elenco, né? E aí decepcionou. Então, eu volto a dizer, precisa dar, como é que é aí, que diz o Calçade? Aderência ao trabalho. Aderência ao trabalho de poder com esses novos contratados. Vamos esperar essa aderência. Se der aderência, ele briga lá no bloco dos três ali de cima. Do quarto para baixo, eu acho que tem muitos candidatos, um potencial muito parecido, né? E estou falando de Corinthians, de Fluminense, de Internacional, e aí sim também o Atlético Paranaense nessa, e podemos ter de novo ali, incomodando os outros, mas fazendo muito sucesso e merecidamente, o Fortaleza também. Aí o resto, não sei, cada hora que a gente faz uma lista, o São Paulo vai... E fora que o resto sobrou pouco, né, Mauro? A gente está falando de 10, 12 times aqui. Não, eu concordo com o Mauro. De fato, o Atlético Paranaense ele tem que estar ali. A gente tem que vislumbrar o Atlético Paranaense nesse grupo aí,
O Fortaleza é sempre a questão do quanto ele vai conseguir administrar o elenco para jogar, né, todas as competições que vai jogar, essa é a questão. Quando foi só no Brasileiro, o segundo turno, brilhante. Então, exato. E aí você pega, como eu concordo muito com o que o Mauro falou, colocando esses dois como possíveis, se o Fortaleza foca no Brasileiro, é time para brigar na parte de cima. Então, se você pega os dois que o Mauro falou, o Pascoal tinha falado do Grêmio, mais os três... E queira ou não, assim... Deu 9 times, metade do campeonato quase. É a primeira vez, talvez sempre, que os 4 times que subiram, você não bota automaticamente como candidatos a cair, né? Não. Porque são 4 camisas gigantes e tem investimentos importantes, vão ser bons elencos. Então, assim, aliás, a briga de baixo por causa disso. Dos 4 que subiram, você tem o Cruzeiro, que é SAF, o Vasco, que é SAF, e o Bahia, que é SAF. Bahia, que é SAF. Só o Grêmio que está com investimento, mas ainda não é SAF, mas os caras estão com um apoio financeiro grande na montagem desses elencos. Aí você vai falar, e o Santos e o São Paulo? Onde é que eles entram nisso? E o Botafogo. E o Botafogo. Que também é SAF. Mas melhorou o time também, o Botafogo. Cara, mas assim, eu sei que não tem a ver, Dani, não quero... Não, fica à vontade. Mas olha que coisa espetacular que vai ser esse Campeonato Brasileiro, tá? Por tudo isso que a gente tá falando. Ainda que demora tanto, né? Então, é isso que eu ia falar. E você imagina agora, com essa abstinência de futebol que a gente tá, do futebol brasileiro, que o torcedor brasileiro tá com uma abstinência de ver o seu time em campo e tal. Você imagina que delícia seria e o que seriam os públicos das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro se a gente tivesse um Grêmio e Flamengo, um Palmeiras e Fluminense, um Inter e Atlético, um Corinthians e São Paulo. Não. A gente começa com esses estaduais, com aqueles jogos que o torcedor olha e ele vai... Cara, pra falar mal de estadual, então não fica à vontade, então, não. mas você há de convir que Mas você acha que o Rubro Negro tá super ansioso? Você acha que o Rubro Negro tá super ansioso por Flamengo e Audax? Não, acho que não tá ansioso por Flamengo e Audax. Os rubro-negros com quem eu converso, eles parecem ansiosos para ver o encaixe desse time no estadual com a expectativa de vê-lo começar Aí a eu temporada concordo com você. vencendo. Eu acho que o estadual pode servir para isso. Inclusive pro Atlético, pro Corinthians. Mas a gente trata os grandes jogos como jogo oficial. A gente trata o jogo oficial como pré-temporada e eu acho que a gente tem que tratar como pré-temporada, de fato. Agora, é bom lembrar. O campeonato estadual é louco para derrubar treinador. Não, então, é bom lembrar isso que eu ia falar. É bom lembrar. A gente, todo mundo aqui defende que se trate, ou quase todo mundo defende que se trate o estadual, pelo menos nas suas primeiras fases, como pré-temporada. Aí quando um treinador faz isso, e a gente viu que o Paulo Souza fez isso. O Paulo Souza, ele estava fazendo um monte de loucura. É que eu acho que você usar como pré-temporada, no sentido de olhar o encaixe, você tirar o time principal completamente, como o Atlético já fez em alguns momentos, o Paranaense, né? Para priorizar as outras competições, são coisas diferentes. Não, mas você defende o quê? Das duas opções? Eu defendo que você use aquilo como um encaixe pro teu time. Eu também. Mas o que o Atlético Paranaense fez é outra história. E aí tudo bem, você até pode fazer isso se você tem o time profissional principal trabalhando paralelamente uma pré-temporada à parte, jogando amistoso fora do país, que seja ganhando dinheiro, maravilha. Se não, evidentemente, você não vai deixar os caras parados só treinando. Aí eu sou a favor de fato, você usar o estadual para pré-temporada. Só que assim, e agora eu não estou entrando no mérito da qualidade do trabalho do Paulo Souza. Só que assim, o que o Paulo Souza fez no último Campeonato Carioca foi exatamente isso. Ele falou, eu vou usar esse campeonato que me disseram que vale pouco e que as primeiras fases